Fala, pessoal, tudo certo? Hoje a gente precisa comentar sobre um assunto que mexeu de vez com os bastidores do Corinthians. Parece até roteiro de filme, porque em meio a toda essa turbulência política do clube surgiu um novo nome que promete ser um verdadeiro divisor de águas. Estou falando de André Castro, um cara que apareceu com um discurso ousado, cheio de promessas e com a narrativa de que tem US$ 1 bilhão garantidos para colocar no clube imediatamente, quitando dívidas, derrubando o transfer ban, reforçando o elenco ainda nesta janela e até assumindo o pagamento da Neoquímica Arena. É isso mesmo que você ouviu, US$ 1 bilhão, que dá mais de 5 bilhões de reais. Mas será que dá para acreditar em tudo isso? Vamos destrinchar melhor essa história. O momento político do Corinthians é de total instabilidade. O Augusto Melo, que vinha comandando o clube, acabou afastado, passou por processo de impeachment e agora está fora oficialmente. Ele ainda tenta se defender, fala em inconstitucionalidade do processo, reclama da forma como a votação foi conduzida, mas a realidade é que neste instante ele não está mais no cargo. Quem assume de forma provisória é Osmar Stabile, mas já está marcada uma eleição indireta no Conselho para escolher quem será o presidente até o fim de 2026. Não vai ter voto de sócio-torcedor agora, nada de eleição popular. É uma decisão restrita ao Conselho, o que significa que tudo depende de alianças, costuras e, claro, da força política de cada candidato. E é justamente nesse cenário que André Castro registrou sua candidatura. Ele já era citado nos bastidores como alguém que se movimentava para concorrer e agora oficializou a entrada na disputa. O que chamou a atenção é que ele não chegou apenas com um discurso político tradicional, mas sim com um projeto financeiro que soa grandioso. Ele afirma que está há pelo menos um ano conversando com investidores e que conseguiu estruturar um acordo com um banco e outras empresas dispostas a colocar muito dinheiro no Corinthians. Estamos falando de parceiros da área de saúde, de mobilidade, de ensino, além de instituições financeiras. Na visão dele, essas empresas enxergam no clube um potencial de marca gigantesco, capaz de trazer retorno mesmo sem a necessidade de transformar o Corinthians em SAF. Isso porque, segundo ele, a força da camisa e a paixão da torcida já seriam suficientes para atrair essas companhias em troca de exposição de marca, acordos comerciais e ativações com o público. A promessa é tentadora. Segundo André Castro, o plano não é apenas quitar pequenas pendências. O projeto envolve pagar de cara dívidas urgentes, como os R$ 33 milhões referentes ao caso Félix Torres, que hoje mantém o clube sob transfer ban, além de resolver pendências com Matias Rojas e Rodrigo Garro, que somam mais de 100 milhões. Ele fala em aportar esse dinheiro já, de forma emergencial, permitindo que o Corinthians não apenas libere o registro de jogadores, mas também tenha margem para contratar reforços ainda nesta janela que fecha em 2 de setembro. Só que aí entra o ponto. A eleição é no dia 25 de agosto, o novo presidente teria menos de uma semana para liberar os recursos, derrubar a punição e ainda colocar no mercado nomes de peso. É uma corrida contra o tempo. Se na teoria parece lindo, na prática é quase uma operação de guerra. Imagina só o cenário. O departamento de futebol, comandado pelo Fabinho Soldado, teria pouquíssimos dias para negociar, fechar e inscrever reforços. Muitos jogadores já estão com o futuro definido, os clubes já sabem o que querem para o fim da janela, então seria preciso desembolsar muito dinheiro para tirar alguém de imediato. É por isso que fica essa dúvida no ar. Até que ponto a promessa pode ser cumprida e até que ponto ela é mais um discurso político para mexer com o emocional do torcedor e, indiretamente, influenciar os conselheiros? Porque não dá para negar, mesmo sem voto popular, a pressão externa sempre pesa. Torcida fazendo barulho, redes sociais fervendo, tudo isso entra na conta de quem decide. Mas vamos falar mais sobre o próprio André Castro. Ele tem 46 anos, uma trajetória de mais de 2 décadas no mercado financeiro, atuando em corretoras e bancos, sempre dentro do mundo dos investimentos. Ele garante que, caso seja eleito, vai deixar a vida profissional de lado para se dedicar exclusivamente ao Corinthians. É sócio do clube desde 1996 e já teve participação política, integrando em outros momentos movimentos de oposição e até sendo assessor das categorias de base.
Na última eleição ele apoiou André Negão contra Augusto Melo, mas depois rompeu com esse grupo e tenta agora se colocar como uma terceira via, tentando escapar da velha dicotomia entre renovação e transparência e a turma ligada ao Augusto. O que chama atenção é que, além do discurso de modernização, ele já fala até em mexer nos naming rights da arena, que segundo ele poderiam ser renegociados para ampliar receitas e ao longo de 15 anos, quitar o estádio de vez. O CT Joaquim Grava, a estrutura da base, tudo entraria nesse pacote de reestruturação com dinheiro privado e parcerias de empresas. A lógica dele é simples, usar a força de uma marca mundial, que é a do Corinthians, para gerar valor a quem investir e ao mesmo tempo sanar as dívidas históricas que travam o clube. O problema é que tudo isso soa bonito no papel, mas depende de contratos, compliance, aval jurídico e da boa vontade da política interna, que todo mundo sabe, muitas vezes não coloca os interesses do clube acima dos interesses pessoais. E enquanto o projeto do novo candidato ganha holofotes, a realidade atual do Corinthians é dura. O clube tem compromissos pesados a pagar nos próximos dias. Só com Memphis Depay, por exemplo, são 11 milhões de reais referentes a bônus de contrato, metas atingidas e premiações. Além disso, há o salário do jogador, que gira em torno de 6 milhões, e as luvas, que chegam a 55 milhões divididos em parcelas. Tudo isso precisa ser honrado para não gerar novos problemas. E do outro lado, Rodrigo Garro vai colecionando polêmicas, reclamando da política, das dores físicas e da instabilidade do time, algo que já começou a incomodar até dentro do vestiário e da própria diretoria. O clima está pesado e as vitórias ou derrotas só aumentam essa pressão. Enquanto isso, Dorival Júnior ainda conta com respaldo. Mesmo após a derrota para o Vasco, a diretoria entende que trocar de técnico agora só traria ainda mais custos e problemas, já que qualquer novo treinador de ponta exigiria uma multa milionária. A avaliação é que, pelo menos por enquanto, vale segurar o trabalho. Só que fica claro que toda essa turbulência política, as promessas grandiosas de novos candidatos e a realidade financeira do clube vão acabar pesando também dentro de campo. E não dá para negar, o torcedor já não tem mais paciência para ver o Corinthians se afundando em dívidas e incertezas. E é claro que diante de um projeto tão ousado como o de André Castro, surgem dúvidas e desconfianças. Não é a primeira vez que um candidato aparece prometendo milhões, grandes parcerias e um futuro brilhante para o Corinthians. A torcida já ouviu esse discurso em outros momentos, já viu gestões que chegaram com ares de modernidade, mas acabaram mergulhando o clube ainda mais em dívidas. A diferença é que André vem do mercado financeiro, é alguém que entende de investimentos, de captação de recursos e de como estruturar projetos que dependem da confiança de parceiros. Ele bate muito nessa tecla de compliance, de transparência e de que o dinheiro só entrará dentro da legalidade, com contratos claros, auditados e aprovados pelo jurídico. Ele garante que não se trata de um cheque em branco, mas de um projeto planejado há pelo menos um ano com investidores que enxergam na marca Corinthians algo inigualável. Na prática, o que ele promete é trazer para dentro do clube um modelo parecido com o que Paulo Nobre fez no Palmeiras há alguns anos, quando colocou o dinheiro do próprio bolso para salvar o time e depois a Crefisa assumiu o papel de grande patrocinadora. Só que a diferença aqui é que André Castro não fala em colocar recursos pessoais, e sim em atrair grandes instituições financeiras, hospitais, empresas de mobilidade e universidades para bancar esse plano. Ele até cita exemplos de fora, como a operação feita na Arena do Grêmio, em que empresários adquiriram o estádio e devolveram ao clube com um novo modelo de pagamento. Para ele, o Corinthians precisa de algo nessa linha, um choque de gestão que coloque ordem nas contas, acabe com os juros acumulados e devolva a capacidade de investimento em futebol. Mas nada disso será simples. Dentro do próprio conselho, a resistência é grande. Tem muita gente que não quer ver um outsider, alguém que não faz parte das velhas correntes, assumir o comando com tanto poder e dinheiro nas mãos. O temor é perder espaço, perder influência, e sabemos que a política do Corinthians sempre foi marcada por vaidades, disputas pessoais e projetos que, muitas vezes, não têm nada a ver com o interesse do clube. A grande pergunta que fica é: se André Castro realmente tem esse US$ 1 bilhão engatilhado, será que vão deixar ele colocar o plano em prática?
Porque não adianta ter tudo pronto se a oposição trabalhar nos bastidores para boicotar qualquer medida, apenas para preservar cargos e regalias. Enquanto isso, a situação dentro de campo mostra bem o quanto o extracampo afeta o elenco. Rodrigo Garro, por exemplo, virou alvo de críticas por reclamar demais das questões políticas. Segundo pessoas próximas ao vestiário, ele fala de política apenas quando o time perde. Quando vence, não existe interferência. Esse discurso de perdemos por causa da crise já começou a incomodar colegas de elenco e até membros da diretoria. O argentino também passou boa parte da temporada afastado, tratando dores crônicas que nunca foram solucionadas, e isso aumentou a impaciência de todos. O recado que vem de dentro é claro: ele precisa parar de falar e jogar mais. Reclamar em entrevistas e colocar a culpa sempre no caos político não resolve nada, e ainda gera desgaste interno. Outro ponto que pesa bastante é a questão do Memphis Depay. O holandês chegou com status de estrela, mas junto trouxe um pacote financeiro que o clube mal consegue sustentar. Os 11 milhões de reais em bônus, somados ao salário e as luvas milionárias, transformaram a permanência dele em um desafio gigantesco. O Corinthians tenta renegociar, parcelar, buscar parceiros para bancar parte desses custos, mas a verdade é que, sem um aporte de dinheiro novo, fica quase impossível manter um contrato desse tamanho em dia. E é aí que entra de novo o discurso de André Castro. Ele fala que não quer abrir mão do Memphis, considera o jogador indispensável e pretende honrar o contrato. Mas ao mesmo tempo deixa claro que precisa entender melhor quem paga o quê, de onde sai o dinheiro e quais são os reais custos para o clube. A resposta política foi boa, porque evitou mal-estar com a torcida e com o próprio jogador, mas a questão continua no ar. Será que é viável segurar uma estrela desse tamanho sem comprometer ainda mais as finanças? E falando em viabilidade, o que mais intriga é a logística da promessa de contratações ainda nesta janela. A eleição acontece no dia 25 de agosto, a janela fecha no dia 2 de setembro. Isso significa que, se André vencer, ele terá exatamente uma semana para derrubar o transfer ban, resolver pendências jurídicas e ainda trazer novos nomes. No papel, ele diz que isso já está previsto, que o dinheiro está garantido e que a equipe de futebol já teria alguns nomes na manga. Mas o mercado não funciona tão rápido assim. Jogadores de peso não se resolvem em dias, negociações levam tempo, e os clubes que detêm direitos sabem que o Corinthians estará desesperado para reforçar o elenco. Isso aumenta os valores, complica as conversas e pode até forçar contratações apressadas que depois não rendem em campo. É um risco enorme, e o torcedor já viu esse filme em outras gestões. Enquanto o candidato fala em bilhões e projetos grandiosos, o presente ainda mostra um clube tentando pagar contas básicas. Tem fornecedor cobrando, tem acordos sendo renegociados, tem atletas que aguardam pagamentos de luvas e direitos de imagem. O clima é de total incerteza. E ainda há a questão do Fabinho Soldado, que pode deixar o clube. Ele mesmo já deixou claro que sua permanência não é garantida, e os bastidores indicam que a chance de saída é enorme. Se isso se confirmar, será mais um problema para qualquer presidente que assumir, já que o departamento de futebol perderia o homem de confiança responsável por negociações e planejamento do elenco. Num momento em que o Corinthians precisa de estabilidade, perder um dirigente estratégico pode ser mais um baque. E é nesse caldeirão de problemas que a eleição indireta acontece. Não dá para esquecer que quem decide não é o torcedor, mas sim o Conselho Deliberativo. São eles que vão pesar alianças, avaliar propostas e decidir quem assume até o fim de 2026. E é aí que o discurso de André Castro ganha ou perde força. Por mais que o torcedor se empolgue com a ideia de US$ 1 bilhão entrando no clube, o voto popular não conta dessa vez. O que conta é a articulação política, as promessas de cargos, a capacidade de costurar apoios. E, como sempre, existe a chance de que interesses pessoais falem mais alto do que qualquer projeto ousado. A sensação é de que o Corinthians está diante de uma encruzilhada. De um lado, um clube atolado em compromissos, com dívidas gigantescas, elenco caro e insatisfeito, treinador pressionado e política interna em guerra. Do outro, a promessa de um novo gestor com ideias modernas e muito dinheiro para mudar tudo da noite para o dia.
Só que no meio desse caminho está a realidade dura da política corintiana, que nunca foi simples e nunca colocou as coisas de forma transparente. O torcedor vê tudo isso de longe, sem poder votar agora, apenas acompanhando e esperando que, de alguma forma, os conselheiros escolham alguém capaz de colocar o clube de volta nos trilhos. Seja como for, a semana que vem promete ser decisiva. Até lá, André Castro promete anunciar oficialmente o banco parceiro do projeto, revelando a primeira instituição por trás desse suposto bilhão de dólares. As outras empresas, segundo ele, serão anunciadas depois, mas já existe um calendário de revelações preparado para impactar o ambiente eleitoral. Ele acredita que, ao mostrar esses nomes, vai mexer não só com a torcida, mas também com os próprios conselheiros, que sentirão a pressão externa e terão dificuldade de ignorar um plano tão robusto. A questão é saber se isso será suficiente para convencer aqueles que, na prática, têm a caneta na mão. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Rumores no futebol brasileiro estão incendiando o ambiente santista nas últimas horas, deixando torcedores em estado de alerta e provocando discussões acaloradas nas redes sociais. Circulam informações de bastidores que apontam para um movimento inesperado e controverso envolvendo Neymar, atualmente uma das estrelas do Santos, que estaria fechando um contrato sigiloso com o Corinthians, rival histórico do Peixe. Fontes próximas ao jogador indicam que o acerto teria sido realizado de forma discreta, sem qualquer comunicado oficial, e que o negócio poderia abalar profundamente a relação entre o atleta e a torcida santista, que sempre o idolatraram desde os tempos de base. O tema vem sendo discutido intensamente em programas esportivos, nas rodas de amigos e nos grupos de WhatsApp, criando uma atmosfera de incerteza e especulação. Alguns analistas afirmam que, caso se confirme, a negociação seria um dos episódios mais chocantes do futebol brasileiro nos últimos anos, considerando a identificação emocional de Neymar com o Santos e a rivalidade histórica entre os dois clubes. Ainda não há nenhuma declaração oficial por parte do jogador ou das diretorias envolvidas, mas a possibilidade já provoca tensão interna, movimentando advogados, agentes e empresários em busca de confirmar os detalhes da transação antes que se tornem públicos. A situação lembra outros casos emblemáticos de transferências silenciosas, que depois explodiram em escândalos midiáticos, alterando trajetórias de atletas e causando rupturas na relação com torcedores. Dentro do contexto do futebol nacional, a notícia de que Neymar poderia estar negociando secretamente com o Corinthians levanta uma série de questões sobre fidelidade, ética e estratégia esportiva. O Santos, acostumado a lidar com crises, parece mais vulnerável do que nunca diante dessa possível traição, e torcedores começaram a se organizar virtualmente para pressionar o clube e o jogador a esclarecer a situação. Informações obtidas por fontes não oficiais indicam que o contrato já estaria em fase final de assinatura, com cláusulas confidenciais e datas estipuladas para início imediato das negociações, caso a operação seja concretizada. No meio desse turbilhão, surgem especulações sobre o impacto no elenco, já que a presença de Neymar é central no Santos, e a sua saída repentina poderia desestruturar estratégias e planos de temporada. Além disso, há rumores de que a direção santista estaria ciente de alguns sinais, mas não teria meios legais ou administrativos de impedir o movimento, o que aumenta a sensação de impotência diante de um possível abalo histórico. O debate sobre motivação também domina os comentários. Alguns sugerem razões financeiras e oportunidades de visibilidade, enquanto outros acreditam em desentendimentos internos e divergências sobre o planejamento esportivo, reforçando a complexidade do cenário. Em paralelo, torcedores do Corinthians comemoram discretamente a possibilidade de receber uma das maiores estrelas do futebol nacional, imaginando um impacto imediato em marketing, mídia e resultados dentro de campo, o que torna o rumor ainda mais explosivo e estratégico. A repercussão midiática em torno do suposto acordo secreto entre Neymar e Corinthians está crescendo de forma exponencial, alimentando especulações sobre possíveis consequências jurídicas, esportivas e emocionais. Com a torcida santista reagindo com indignação e manifestando sentimentos de traição, a situação se aproxima de um ponto crítico, com discussões intensas sobre o respeito à história e à tradição de um clube que formou um dos maiores jogadores do país. Analistas esportivos destacam que, mesmo sem confirmação oficial,
o rumor é suficiente para afetar negociações futuras, patrocinadores e contratos já existentes, criando um efeito dominó que pode influenciar diretamente a estabilidade do Santos. Enquanto isso, bastidores do Corinthians indicam um clima de expectativa, com dirigentes avaliando como anunciar a contratação caso tudo seja confirmado, buscando gerar impacto positivo para a imagem do clube e manter o tom de segredo até o momento certo. Paralelamente, o mercado de transferências se movimenta silenciosamente, com clubes, investidores e intermediários acompanhando cada rumor, ciente de que informações privilegiadas podem definir estratégias econômicas e esportivas de curto e médio prazo. Em meio a esse ambiente de tensão, surgem também questionamentos sobre lealdade, profissionalismo e a relação de Neymar com torcedores, considerando o peso emocional de sua saída, o que alimenta ainda mais debates sobre ética e responsabilidade no futebol moderno. As redes sociais fervilham, transformando opiniões de fãs em trending topics e memes, enquanto especialistas tentam mapear cenários e impactos, mostrando que o rumor, mesmo sem confirmação, já provoca efeitos concretos na percepção pública do jogador e dos clubes envolvidos. O episódio, se confirmado, promete gerar uma revolução nas dinâmicas internas do futebol paulista e nacional, afetando diretamente a rivalidade entre Santos e Corinthians. Observadores atentos ao movimento destacam que a negociação clandestina de uma estrela como Neymar não é apenas um golpe midiático, mas também um reflexo da competitividade extrema e do jogo de interesses que envolve grandes clubes. Fontes internas relatam reuniões urgentes de conselhos e diretoria, ajustes de planejamento esportivo e financeiro, além de debates sobre como gerenciar a imagem do clube e do jogador diante da população. Por outro lado, há rumores de estratégias de contenção de crise, incluindo comunicados oficiais planejados, notas de esclarecimento e reuniões com torcedores, tudo para tentar minimizar impactos negativos caso o segredo se torne público. O clima nos vestiários também seria de apreensão, com atletas discutindo possibilidades, impactos no elenco e possíveis substituições, enquanto a imprensa especializada mantém um trabalho investigativo intenso, buscando detalhes de contratos, cláusulas e datas, ciente de que qualquer informação vazada pode gerar repercussões imediatas. Torcedores do Corinthians, por sua vez, se dividem entre euforia e cautela, imaginando os efeitos de ter Neymar na equipe, mas temendo que rumores não confirmados possam criar falsas expectativas. Entre especulações sobre motivação financeira, desejo de novos desafios e insatisfação interna, o burburinho só aumenta, tornando-se um dos assuntos mais comentados no universo esportivo nacional. À medida que o rumor se espalha, cresce também a atenção de agentes esportivos, patrocinadores e empresários que enxergam na movimentação de Neymar uma oportunidade ou um risco estratégico, dependendo do desfecho do contrato. Discussões sobre marketing, valorização de imagem e contratos de publicidade se intensificam, refletindo como a possível transferência pode influenciar não apenas o futebol, mas toda a economia relacionada a clubes e atletas. Enquanto isso, jornalistas investigativos trabalham para confirmar ou refutar o rumor, analisando documentos, contatos de bastidores e declarações indiretas de envolvidos, buscando a verdade em meio a boatos e especulações. O Santos, por sua vez, enfrenta uma crise de comunicação, precisando equilibrar a necessidade de manter a torcida calma e engajada com a urgência de esclarecer informações antes que o impacto emocional se torne irreversível. Entre entrevistas, redes sociais e análises esportivas, o tema domina conversas e debates, criando um cenário de tensão constante. A possibilidade de Neymar trocar o peixe pelo rival. Corinthians, ainda que silenciosa, transforma-se em um case de estudo sobre lealdade, estratégia e poder no futebol brasileiro, e os próximos passos do jogador e dos clubes prometem movimentar notícias, torcedores e profissionais do esporte por semanas. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!